Bom dia! Hoje é terça-feira, 21 de novembro e começa agora mais uma edição do Bom Dia Baixada. Eu sou Nathalie Nanini e vamos juntos até às 9 horas da manhã. Na bancada de hoje, o Bom Dia Baixada recebe o prefeito de Cubatão, Ademário Oliveira. Prefeito, seja muito bem-vindo novamente ao nosso programa. Um bom dia. Olá, Nathalie. Eu que agradeço pela oportunidade. Queria cumprimentar todos os telespectadores do seu programa, do programa Bom Dia Baixada. Parabenizá-la pela condução. Estamos aqui à disposição para esclarecermos todas as dúvidas dos nossos telespectadores, em especial os eleitores de Cubatão. Muito obrigada. E também a secretária de Saúde da cidade, Andréa Pinheiro. Secretária, seja muito bem-vinda ao nosso programa. Muito bom dia. Bom dia, Nathalie. Bom dia aos telespectadores de toda a Baixada Santista, especialmente os de Cubatão. Nós agradecemos a oportunidade de estar aqui para falar um pouco da nossa saúde, da saúde do nosso município. E a partir de agora, você que está em casa ou que está saindo de casa, pode acompanhar e participar do nosso programa através do nosso WhatsApp, que é o 13 988779496, ou pela nossa fanpage no Facebook, onde nós já estamos ao vivo. Prefeito, estamos perto do fim do ano, um primeiro ano de mandato especialmente muito difícil para o senhor, onde o cenário que o senhor encontrou todo mundo já sabe, né? No entanto, esse ano está chegando ao fim. Dá para fazer um balanço do primeiro ano de mandato? Olha, é sabido por todos, né, por todos os veículos, por toda a sociedade, pela região, né, porque a região é composta de 9 cidades. Quando uma está ruim, né, as coisas estão ruins, reflete, né, claro. Você vê a saúde, né, do ponto de vista metropolitano, Cubatão estando ruim, reflete em toda a Baixada. Foi um ano ruim, né, como disse anteriormente, e reitero, né, Cubatão, nós pegamos Cubatão, onde o estado dela se assemelhava ao estado do Rio de Janeiro, né, onde não se pagava sequer folha de pagamento, 13º, férias desde 2015. Então tivemos que tomar medidas rígidas, ríspidas, mas visando uma projeção de um futuro melhor. E eu não tenho nenhuma dúvida que todas as nossas ações, tudo que fizemos com muito rigor, a expectativa é de termos bons reflexos para o ano de 2018. Uma das medidas que o senhor teve que tomar, que a administração teve que adotar, foi a chamada reforma administrativa, que, especialmente pelos funcionários públicos, foi apelidada de pacote de maldades, né? A gente já pode dizer que a reforma administrativa trouxe reflexos positivos, prefeito? Sim, não tenho nenhuma dúvida. Tem muito o que se fazer, né? Nós ainda temos uma Caixa de Previdência que tem grandes dificuldades. Pra vocês terem uma ideia, hoje nós aportamos do Tesouro, né, recursos que poderiam ser investidos na saúde, na educação, no esporte, 6 milhões por mês. 6 milhões por mês são tirados do Tesouro para aportar para a Caixa de Previdência. Então, temos que também estancar a sangria, né, que infelizmente não foi estancado nos últimos anos. Você tem que corrigir ações do Executivo, mas também de olho na Caixa de Previdência, que afeta drasticamente a vida das pessoas, claro. Uma vez que você tem que aportar 6 milhões para suprir a massa 1, a massa 2, que é deficitária. Mas nós estamos fazendo tudo isso em conjunto, né? Ações para a Caixa de Previdência, já contratamos a Fundação Getúlio Vargas, que tem expertise, né, nessa área, já com ações próximas, apurarmos também, né, o que ocasionou, né, o que ocasionou o déficit e também os outros problemas que são vistos assim com frequência. Então, temos que sanar, né, as deficiências da Caixa, do Executivo, com a reforma, o que nós avançamos, e as medidas não foram medidas prejudiciais. Claro que os benefícios concedidos na década de 80, 90, nos dias de hoje tornaram-se privilégios. A atual conjuntura que o país atravessa, né? O país, sim. As cidades atravessam grandes dificuldades, acho que tínhamos que fazer. Frutos da reforma, por exemplo, é onde nós estamos conseguindo planejar a reabertura do hospital e o ano que vem já ir com uma projeção mínima da retomada da capacidade de investimento. Então, tudo isso fruto da reforma. Secretária, o Hospital Municipal já deveria ter sido reaberto. 4 de dezembro é o prazo final, estamos muito próximos aí desta data. Eu tenho certeza que há uma grande expectativa por parte da população de Cubatão para a reabertura dessa unidade de saúde. Como estão as obras e as reformas que precisaram ser feitas para que o hospital reabrisse? Exatamente isso. Dia 4 é o prazo que foi pactuado entre os gestores da nossa região. Então, até dia 4 o nosso hospital realmente estará reaberto.
Nós temos acompanhado junto à Fundação, a administração tem feito esse acompanhamento e aproximadamente 80% do hospital já está pronto. Então, faltam detalhes, compra de equipamento, a estrutura estava muito danificada. Então, o que a gente viu aparentemente nas visitas técnicas anteriores... Que eram pequenos reparos, acabou virando uma reforma, praticamente, né? Exatamente. Mas os trabalhadores estão lá dioturnamente, a Prefeitura tem acompanhado para que até dia 4 de dezembro nós tenhamos uma reabertura de forma segura para a nossa população. Abrindo as portas, voltando a atender os moradores da cidade. Quais serviços serão oferecidos? Que atendimentos o morador de Cubatão vai poder procurar no hospital? Nós teremos o que nós tínhamos anteriormente no nosso hospital. Então, clínica cirúrgica, clínica médica, UTI neo, UTI pediátrica, UTI de adulto, toda a parte de diagnóstico, tanto de imagem quanto laboratorial. Exatamente. Então, até dia 4 são 75 leitos SUS oferecidos para a nossa população de forma segura e com todos os atendimentos garantidos. E quando a gente fala em UTI pediátrica, nós sabemos que a nossa região sofre com essa falta de leitos, é crônica, não é um problema de Cubatão, não é um problema de Santos. Quando a gente vê um hospital com uma UTI neonatal abrindo as portas, isso dá uma segurança muito importante para aquela mãe que vive um momento muito especial, né? Exatamente. Por isso a opção de fazer a reabertura do hospital na sua integralidade, na sua plenitude. Não tem como você prever qual vai ser o risco de uma gestante quando ela chega. Ainda que ela tenha tido um pré-natal acompanhado, pode ser que ocorra uma complicação e que cause um risco tanto para a mãe quanto para o bebê. Então, por isso a retaguarda, por isso já contar com a UTI, com todos os leitos, para que a gente possa ter segurança. Ai, que bom, que boa notícia. Não tenho dúvida nenhuma que os moradores estão muito ansiosos, né, prefeito, por essa reabertura. Fez muita falta o hospital durante todos esses meses. Eu não tenho nenhuma dúvida, né, porque as outras coisas, elas se completam, nós classificaríamos como acessórias. Mas a saúde está em primeiro lugar, né? Nada vai bem se a saúde vai mal. Então, a prioridade número 1 do nosso governo, saneando, né, como foi perguntado anteriormente, né, a reforma e quais foram os reflexos daquelas ações, mesmo sendo duras. Mas hoje é assim, nós ficamos muito felizes porque a reabertura do hospital é fruto das ações, de um planejamento e de um enxugamento da máquina. E mostra que o caminho é esse mesmo, né, prefeito? Sim, não dá mais. Nos dias de hoje, né, não tem mais espaço para agentes políticos fanfarrões, populistas, né, que são aqueles que prometem tudo e se assemelham ao cigarro, né, promete tudo, mas tira a vida. Né? Exatamente. Então, eu acho que não dá mais para brincar com isso, tem que ter postura de gestor, ações de gestor, e não dá para você usar o dinheiro público para agradar setores, né, agradar os amigos com dinheiro público em detrimento a uma massa de 127 mil pessoas. Foi isso que, infelizmente, foi feito nos últimos 30 anos e, claro, que no momento em que a cidade tinha superávit de arrecadação, quando a economia crescia aí 5, 6, 7, toda a sujeira é para debaixo do tapete. Né? Sim. Com a economia ruim, né? Como se fosse aí uma reservatório de água. Quando baixa, você aparece ali, né? Sim. Foi exatamente, né, essa comparação, se assemelha muito ao que nós vivenciamos na cidade. A crise, né, econômica, com o fechamento da Uzi Minas, o que Cubatão perdeu de receita, foi um momento que teve que se enxugar e adequar à realidade, essa realidade atual, e aí onde a sujeira efetivamente foi aparecendo. E a buscar também, né, prefeito, novos caminhos e a percepção de que Cubatão, ela é industrial, mas ela não é só indústria, ela pode ser muito mais, né? Ela tem potencial, por exemplo, para o turismo. Uma cidade que tem, grande parte rodeada por mangues, Mata Atlântica, temos um potencial histórico, né, como a Serra Velha, só que, infelizmente, por conta das riquezas proporcionadas pelo polo industrial, esse setor ficou adormecido, né? Os governantes nunca se pensou em fomentar e buscar, né, através do turismo, alternativa de receita para o município. Por exemplo, o IPTU, né, que é a fonte de receita primordial de todas as cidades, Cubatão até a década de 90 sequer cobrava-se IPTU. Sim. Não houve um planejamento. Né? Infelizmente, né, quem passou por ser um período transitório não teve a responsabilidade de projetar a nossa amada Cubatão para o futuro. Né? Aquele futuro que todo mundo achava que demoraria muitos anos. Chegou futuro muito é hoje, rápido, né? exato. E pegou, obviamente, aqueles que não planejaram, passaram, foram embora, sequer moram na cidade, né? Com a exceção, por justiça, do ex-prefeito José Oswaldo Passarelli. Os demais sequer residem na cidade. Então, fizeram todas as lambanças, foram embora,
Hoje a cidade ainda padece com crescimento desordenado, com déficit habitacional, com grande parte da sociedade morando em palafitas, na periferia, moradias informais, chega a 50%, né, que não pagam IPTU. Então todas essas mazelas hoje, em momento de crise, estão sendo expostas, né? Secretária, voltando a falar um pouquinho do hospital, como é que está sendo o processo de seleção dos profissionais que vão atender diretamente a comunidade de Cubatão? Nós temos dois tipos de profissional, né? Tem um corpo clínico, que a Fundação ela fez uma apresentação dia 30 de outubro, ela convidou os médicos, especialmente os da nossa região, que já participaram, que já atenderam no hospital em outros tempos, que fizeram parte do corpo clínico. Eles apresentaram toda a forma de contratação e toda a forma de trabalho da Fundação. A partir daquele momento, os profissionais passaram a entrar em contato com a Fundação para poder fazer a seleção do corpo clínico. Os demais profissionais, eles foram selecionados via PAT. Então, esse foi um compromisso também, inclusive do prefeito. Nós sabemos que Cubatão sofreu demais com a questão... Ainda sofre muito, né, com a questão do desemprego. Exato. E você falou uma coisa muito importante, nós precisamos nos reinventar, né? O polo industrial já foi nossa grande fonte, hoje já não é, então nós precisamos nos reinventar. Com o foco nisso, a Fundação também sensibilizada priorizou o PAT, que é onde os nossos trabalhadores fazem a entrega de currículo, as seleções, e a maior parte desse trabalhador foi por lá. O corpo clínico, como eu falei, diretamente com a Fundação, também priorizando o médico da nossa região, por já ter o conhecimento da nossa população, dos nossos problemas. E muitas vezes por já ter sido médico de muitos moradores da cidade, né? Exato, exatamente. Nós que moramos na cidade, nós temos essa relação pessoal, né? Não tem como não ter. Então, geralmente as pessoas nos abordam e perguntam, o doutor, né, ele vai voltar, ele não volta? E aí também depende um pouco da disponibilidade desse profissional, né, que às vezes está em outro local, enfim, mas vai ser um corpo clínico também especial e com excelência para o atendimento. Prefeito, quando o senhor fechou, né, na verdade o hospital já estava fechado, ele já não prestava mais atendimento como deveria à população. Mas, efetivamente, quando foi decretado o fechamento da unidade, cerca de 500 profissionais foram desligados. Como é que está a questão da quitação das dívidas trabalhistas com esses profissionais? Já estão ok? Já está tudo certo? Nós pegamos o hospital, né, fechado desde junho de 2016, digo isso com propriedade, que fui parlamentar até dia 31 de dezembro, então eu tinha conhecimento na condição de opositor ao governo, opositor, claro, às ações, né, sempre fiz uma oposição muito responsável, então tinha plena ciência do fechamento do hospital. O hospital era mantido aberto, com 4 pessoas internadas com problemas psiquiátricos, não tinha nenhuma relação com problemas ambulatoriais, então o hospital, as portas estavam literalmente fechadas, as pessoas iam, né, aleatoriamente, né, por mês, ia 3, 4 vezes por mês. Então nós assumimos em janeiro para projetarmos uma reabertura, era impossível, né? Só de dívida trabalhista tinha um absurdo, né? Aproximadamente 14 milhões na soma total. Nós optamos em fazermos um planejamento, primeiro em tirar a organização social que lá se encontrava, que juridicamente estava lá como um ato perfeito, né? Porque participou de um processo de chamamento, enfim. E para tirá-la nós tivemos que fazer todo um outro processo, dando ampla defesa e contraditório, então requeria um certo tempo. Posteriormente, nós pensamos, né, também nos colaboradores, que, coitados, eles não tinham nenhuma culpa, né, do que efetivamente foi feito pelo governo anterior. Então, tinham colaboradores que tinham 10, 12 anos, né, somados entre a ProSaúde, que era a organização social anterior, HBB, e eu me preocupei muito com isso por uma questão de justiça. Fomos até o Ministério Público do Trabalho, onde nós celebramos um acordo, onde parcelamos, né, em parcelas de 1 milhão, para sanear todo o déficit trabalhista. E hoje, com muito orgulho, eu posso dizer que nós já sanamos, né, toda a parte do trabalhista, até porque, né, para fazer uma reabertura sustentável com outro modelo. Então, fruto do planejamento, de uma postura de gestor, né, porque se fosse adotar uma postura de políticos sensacionalistas, nós poderíamos empurrar com a barriga, me desculpe a expressão, né, popular, mas nós optamos em fazer a coisa certa, da maneira correta e com uma postura de gestor, deixando de lado as convicções políticas, para o seu período, né? Sim, exatamente. Política se faz no período eleitoral, antes tem que arregaçar as mangas e trabalhar, e foi isso que nós fizemos. E reflexo das nossas ações,
nós podemos dizer categoricamente que o hospital será reaberto até dia 4 de dezembro. Outra medida que precisou ser tomada pelo senhor prefeito foi o fechamento da Corsã. A gente pode dizer, e eu vou aqui usar uma outra expressão popular, que essa entidade era um cabide de emprego em Cubatão? Não, eu não tenho nenhuma dúvida, né? Eu tentei achar algum outro adjetivo, né, para que não fosse essa expressão tão forte, cabide de emprego. É um cabidão de emprego, né? Onde as pessoas, infelizmente, eram colocadas pela conveniência política do governo anterior. Para favorecer ou para pagar algum favor que foi prestado? Sim. Tanto que, né, hoje, essas pessoas, elas estão recorrendo à justiça, e o judiciário tem entendido perfeitamente, tem negado, né, a rescisão para os cargos comissionados, com a tese de que, olha, para ingressar na empresa pública, você tem que fazer todo o processo seletivo, etc, né? etc. Então, você tem uma ideia, tinha 69 cargos comissionados, com valores altíssimos, né, que variavam entre de 5 a 10 mil reais. A soma desses 69 em valores, proporcionalmente falando, era maior que a folha dos 500 colaboradores. Nossa, que absurdo. Assim, e outra, eles descontavam, né, as obrigações patronais, como FGTS, PIS, COFINS, PASEP, e não repassavam para os órgãos. Isso era o crime de apropriação indébita, é nítido. E pior que o acúmulo disso chega em torno de 50 milhões, né? Como é que nós recuperaríamos uma empresa, né? Sem contar os 50 milhões somados aí com fornecedores, ações trabalhistas. O passivo de dívida era de quanto? 112 milhões, né, o rombo na nossa amada Corsã. E nós tínhamos que agirmos rápido, porque a Corsã era responsável pelos 2 contratos da educação, né? Tanto a limpeza das escolas quanto a produção de merenda. Até março nós tentamos ali de todas as formas tentar salvá-la. Quando não conseguimos, tivemos que contratar os 2 serviços em caráter emergencial, onde nós estamos tocando. A qualidade da merenda, fruto disso, melhorou muito, né? Isso é nítido em todas as escolas, mas o fechamento da Corsã não foi de responsa. Infelizmente, me coube o ato do encerramento, mas o fim da Corsã já vinha se alastrando, se anunciando nos últimos 8 anos. E nesta terça-feira, recebemos o prefeito de Cubatão, Ademário Oliveira, e a secretária de Saúde da cidade, Andréa Pinheiro. Você pode participar do nosso programa através do nosso WhatsApp, que é o 13 98877 9496, ou pela nossa fanpage no Facebook, onde estamos ao vivo desde as 8 horas da manhã. Secretária, uma ação do Condesb conseguiu ainda no primeiro semestre a liberação por parte do Ministério da Saúde de 10 milhões de reais por mês para cada município da Baixada Santista. Cubatão já definiu como será investido esse recurso? Esses valores eles foram pactuados no Condesb e, inclusive, as ações também foram pactuadas entre os gestores. Para a região, especificamente Cubatão, nós priorizamos os leitos por conta da reabertura do hospital e a ampliação também desses leitos, inclusive de UTI. Para a região como um todo, isso foi muito importante, inclusive agora nós tivemos a aprovação nos nossos colegiados do nosso plano de rede cegonha, que é uma rede de cuidados para a mulher também, desde da pré-natal até a segurança do bebê, da criança como um todo. Então, são valores exatamente muito importantes para a região como um todo, e essa pactuação da Rede Cegonha foi realmente um trabalho conjunto de todos os municípios da região. E é muito importante, e a ampliação dos nossos leitos. Até porque a gente tem na região uma taxa de mortalidade muito grande, né? Exatamente. Cubatão já teve historicamente taxas muito baixas, e hoje é um dos nossos objetivos, das nossas metas, esse cuidado com o pré-natal e com as taxas de mortalidade, tanto da mãe quanto da criança. Exato. Nós falamos aqui muito, secretária, sobre a importância da visão metropolitana, né, dos 9 municípios se enxergarem como região metropolitana e não como município individualmente. Na saúde,
A senhora acredita que essa perspectiva já seja uma realidade? Já se fala em saúde de maneira metropolitana na costa da Mata Atlântica? Eu acredito sim. Nesses últimos, desde que o prefeito me incumbiu com essa missão, e eu tenho mantido esse contato com os secretários da região, a ajuda mútua, essa ideia de que nós não temos muros realmente, as cidades são limítrofes, o munícipe de Cubatão ele vai até Santos, o de Santos vai a Cubatão, o de São Vicente usa também os equipamentos de saúde, serviços de saúde de Cubatão, e assim por diante. A região ela precisa se ajudar. E isso eu tenho notado, sim. A nossa Diretoria Regional de Saúde ela tem um papel muito importante nessa consolidação desse vínculo da região como um todo. Prefeito, nós falamos no primeiro bloco sobre algumas medidas enérgicas que precisaram ser tomadas para começar a colocar a casa em ordem. E o senhor mesmo já declarou que sabe que perdeu popularidade de uma maneira geral, tanto com os funcionários públicos quanto com moradores de Cubatão. Como é que o senhor pretende recuperar essa credibilidade? Foi uma perda consciente, né? Sim, sem dúvida, né? Sempre digo que você não pode perder credibilidade. Popularidade você recupera com ações. Eu já tinha, quando nós assumimos a Prefeitura Municipal de Cubatão, nós já tínhamos uma visão macro, claro que as especificidades, elas só ao longo do mandato, né, porque na transição as coisas não foram abertas da maneira que deveriam ter sido. Então nós não tínhamos, mas no macro nós tínhamos já a percepção de como Cubatão estava ruim, né, no quesito das suas finanças. E a sociedade, ela espera de uma forma muito rápida, a sociedade já não tem mais uma tolerância de 2 anos, 1 ano, como outrora, né? Hoje o agente público assumiu e a sociedade já espera resultados imediatistas. E eu acredito que Cubatão vivia essa expectativa ainda mais, né? Sim, assim, agora os bastidores da sociedade, por exemplo, esse primeiro ano, uma média de 14 a 16 horas de trabalho por dia, de domingo a domingo, né? Mas assim, os reflexos muito nas paredes internas, porque nós estamos saneando, revisando os contratos, em relação aos servidores, muitas coisas aconteceram nas paredes internas, né? A reforma, não dá para você chegar para a sociedade, a única explicação você tinha, olha, não comporta a folha, você falar de lei de responsabilidade fiscal, você falar de valor mínimo de investimento na saúde, na educação. Nem se sabe o que é, né? A sociedade, ela espera resultados práticos. Sim. Então, nesse primeiro momento, como nós não tínhamos uma capacidade de investimento, a capacidade de investimento zero, tudo que nós arrecadamos, tudo que nós enquadramos foi para a folha de pagamento, né? Nós pegamos 13º sem pagar, férias desde 2016, nós tínhamos que pagar as vencidas e as vincendas. E isso então, está tudo organizado? Tudo organizado. A única coisa que ainda falta esse ano é honrarmos com o 13º de 2017. Então nós estamos aí com o secretário de Finanças fazendo um esforço mútuo aí para ver se a gente consegue honrar isso até dia 31 de dezembro. Agora, a partir do ano que vem, você de fato, né, com planejamentos, porque nós precisávamos sanear as finanças. Estancar, né, as finanças. Estancar. Claro que ainda não foi, por exemplo, você pega as dívidas da Corsã, elas precisam ser pagas. Então nós entramos no Refis, só que você inserir, né, para você participar do Refis, você tem que aportar 20%. Né? Então nós não tínhamos, por exemplo, 20 milhões para aportar para entrar no Refis federal, para arcar com todas as dívidas, parcelar todas as dívidas da Corsã. Então nós estamos honrando gradativamente. A nossa maior prioridade para o ano de 2017 é a reabertura do hospital. Consolidando a reabertura do hospital, como disse anteriormente, que saúde, né? Sem saúde as coisas não vão bem. Coisas não vão bem. O ano que vem nós já podemos pensar no planejamento de manutenção, de embelezamento, de reformas dos próprios. Eu tenho certeza que quando a sociedade sentir o governo chegando próximo a ela, a popularidade será recuperada com naturalidade. Recentemente o senhor foi ao Rio de Janeiro, né, na Agência Nacional do Petróleo, para tentar negociar o recebimento de royalties atrasados no valor aí de aproximadamente 50 milhões, do período de 2002 a 2007. O que saiu dessa reunião, prefeito? Olha, em 2007... a Agência Nacional do Petróleo reconheceu que Cubatão estava deficitária, né, em recursos repassados pela agência. Só que ela fez o reconhecimento em 2007 e de 2007 para frente. Né, Cubatão recebia em torno de 8 milhões, passou a receber 189. Só que de 2002 a 2017, a agência reconheceu em 2007... Não pagou os retroativos. Não pagou retroativo.
foi impetrada uma ação, né, de cobrança desse retroativo. A Prefeitura teve êxito em primeira instância, né, um reconhecimento de aproximadamente 50 milhões. Foi para o TRF3, Tribunal Regional Federal. E a nossa ida até o Rio de Janeiro foi tentar, né, propor, né, nós propomos, né, na agência, se teria possibilidade de fazermos um acordo administrativo entre Prefeitura, agência e Judiciário. Eles negaram esse acordo com a tese de que, olha, estando judicializado, a gente espera o resultado, mas nos deixaram esperançosos de que, tendo êxito no TRF, eles vão pagar, mesmo que seja um parcelamento. Mas, por outro lado, também, o que nos foi acrescentado nessa visita foi que Cubatão pode fazer um pleito de atualização que pode aí somar aproximadamente 400 mil mês, né? Nós vamos buscar isso liminarmente, né? Nossa Procuradoria já está agindo nesse sentido. Então, foi uma ida assim, muito produtiva, né? Saímos de lá esperançosos de dias melhores, né? Do ponto de vista da arrecadação dos royalties para a cidade de Cubatão. Falando em arrecadação, como, tirando os royalties, tirando royalties do petróleo, tirando a arrecadação que vem das indústrias, como é que está a arrecadação hoje de Cubatão, prefeito? Olha, a nossa maior fonte, né, de arrecadação sempre foi o ICMS e o ISS. O ICMS é reflexo de tudo que se extrai do polo, vai para o Estado e o Estado nos repassa. Só que para isso nós temos que ter valores agregados, né? O Estado repassa a proporcionalidade do que ela arrecada, do que ele arrecada. Só que o fechamento da Uzi Minas foi um impacto violento, né? Nós deixamos nesse valor de receber aproximadamente 200 milhões, né? Então o ICMS ainda está em queda livre, né? Porque os reflexos eles são gradativos, né? A perda é gradativa. Agora o ISS, né? Deu uma estabilizada. Então nós ainda temos o ano de 2018 com queda do ICMS, com perspectiva de estabilizar lá para o final do ano. Então essa queda que fazia parte, né, do planejamento da cidade, foi onde nós tivemos que fazer essas adequações, onde nós perdemos a capacidade de investimento e por conta disso, né, o governo anterior não ter feito a lição de casa. A lição de casa. Vamos chamar de lição de casa. Nós pagamos um preço muito alto, né, inclusive o fechamento do hospital foi reflexo dessa falta de planejamento, que hoje nós estamos conseguindo reabri-lo nessa parceria, né, onde tem dinheiro público e privado com muito êxito. Então, assim, para o ano que vem, onde nós enxugamos, né, os contratos e com uma reforma, o que nós economizaremos com essas ações, né, não será, terá como reflexo dessa economia investimento, mas sim saneamento ainda dos déficits financeiros de 2016. Para que a gente consiga pensar em investimento, é preciso primeiro sanear o problema, resolver o problema, né, prefeito? Sem dúvida nenhuma. Senão vira uma bolha, né? Exatamente. Secretária, a reabertura do hospital é, sem dúvida nenhuma, como a gente vem falando ao longo do programa, o maior objetivo do ano de 2017. No entanto, não é o único, né? Como é que a senhora avalia a saúde e os serviços que são oferecidos aos moradores de Cubatão? Sem dúvida, a reabertura do hospital é um grande desafio, mas a atenção básica continua sendo um desafio que nós temos que superar. Hoje os serviços prestados, nós sabemos que temos as nossas deficiências, no entanto nós contamos com pessoas que são servidores públicos de Cubatão da área da saúde. A gente não pode deixar de enaltecer esses profissionais que, ainda que com todas as nossas dificuldades, com todos os problemas, eles sempre se dedicaram com muito amor e se desdobraram durante todo esse ano para poder atender a nossa população. Como eu já falei, nós temos vínculos muito estabelecidos, né, entre esses profissionais e a população. Eles conhecem os nossos problemas. Essas pessoas têm sido ouvidas, os nossos técnicos também têm trabalhado muito, porque o fortalecimento de uma atenção básica, ela faz com que a pessoa evite os problemas de saúde, né, se agravarem. Exatamente, é a saúde preventiva, é a avaliação da pressão arterial, é a verificação se o paciente está realmente acompanhando, tomando a medicação, se o pré-natal está sendo bem feito, se a carteira de vacinação está realmente em dia, seja da criança ou seja do adulto. Então, essa é uma dos nossos desafios a ser enfrentado
pelos próximos anos, inclusive, para que a gente tenha uma saúde básica forte. É porque a gente sempre diz aqui que quando a gente tem uma prevenção muito bem feita, a gente evita, inclusive, gastos desnecessários, né? Exatamente. Nós evitamos com que o paciente ele tome medicação de forma equivocada, que ele vá aos PS, ele frequente os PS, né? Inclusive, e evitando também que o problema se agrave. Sim. Então, porque a vida não tem preço, né, exato. secretária? Um problema cardíaco, uma pressão arterial controlada, uma tuberculose, tudo isso controlado no início, a detecção de um problema de saúde no início, tudo isso faz com que a saúde consiga ser restabelecida de forma menos invasiva, inclusive. Prefeito, a gente falou rapidamente no primeiro bloco, quando citamos a questão da seleção dos profissionais que vão trabalhar no Hospital Municipal, a questão da escolha e da preferência por moradores da cidade, por profissionais da cidade, muito em virtude do desemprego que ainda atinge muitos municípios de Cubatão. A crise, ela está dando, de uma maneira geral, indícios de que a queda, o pior já passou, que vai haver uma recuperação. No entanto, vai ser uma recuperação lenta, não será do dia para a noite. Como é que a administração municipal tem trabalhado em prol da geração de postos de trabalho para esses funcionários, para esses trabalhadores, moradores da cidade, que muitas vezes perderam seus empregos com o fechamento da Usiminas, inclusive? Temos notícias boas, né? Eu tenho estabelecido um contato permanente, né, através do CIESP, com o polo industrial. E a Usiminas, no mínimo aí por mês, temos umas 3 ou 4 reuniões. Nós estamos acompanhando, né, o projeto de reabertura, né, da área que foi desativada também com a produção de chapas grossas, né, para novos planejamentos. Tem uma expectativa real, né, claro, como é privado, nós apenas somos agentes fomentadores, né? Não temos uma gestão exclusiva nas ações privadas. Mas nós acompanhamos de perto, na condição de agente fomentador, o município está de portas abertas, né? Inclusive é comum, né, nós recebermos comitivas chinesas, comitivas internacionais, italianas. Ao longo do ano foram várias, né? Várias comitivas, onde a gente faz essa interlocução com a Usiminas. Eles vêm através da instituição prefeitura, onde a gente costuma fazer uma mesa redonda, onde eles trazem propostas, né, para ocupação, principalmente para a exploração da área portuária, logística. Então nós temos um cenário promissor e grandes expectativas da Usiminas retomar a produção de chapas grossas. Que bom. Então esse cenário é muito, inclusive no último, nesse segundo semestre desse ano, a Usiminas já consolidou 80 contratações diretamente de Cubatão. Com a reabertura do hospital, nós também temos aí um cenário muito promissor. Claro que não é o prefeito que estabelece regras, né? A partir do momento que você assina o contrato, a empresa tem as suas regras próprias na condição de agente privado. Mas o hospital, nós fizemos um apelo de que a contratação fosse efetivada de mão de obra, preferência da mão de obra de Cubatão. Hoje eu diria que está em torno de 97% são os dados, né, da fundação de mão de obra local. Dos 120 operários que estão fazendo a reforma, 100% mão de obra de Cubatão. Então, aos poucos, a cidade vem retomando, né, o crescimento, retomando, né, a empregabilidade. Isso nós temos feito com muita responsabilidade. Sem contar também, né, o apelo, né, individualmente, porque a indústria ela não tem, do ponto de vista legal, a obrigação de contratar a mão de obra local. Isso é feito numa via de mão dupla, né, onde o prefeito vai, senta no CIESP, convence através de incentivos, né, o IPTU do Bom Empreendedor. Um dos requisitos para o pleito é justamente a empregabilidade da mão de obra local. Então essa relação, né, que foi perdida, né, ao longo dos anos, nós estamos recuperando gradativamente e o resultado assim tem sido espetacular. As empresas abrem as portas, estão abrindo as portas. De janeiro até agora já foram aproximadamente 2.000 empregos que o Polo Industrial proporcionou para os nossos cidadãos cubatenses. Então nós estamos agindo com muito rigor, seriedade, transparência. Acho que esses requisitos são fundamentais do resgate da credibilidade.
perde-se popularidade, mas a credibilidade não se pode está perder. mantida, sem dúvida nenhuma. Como é que o senhor se sente andando hoje pelas ruas de Cubatão, 11 meses depois, vamos dizer assim? Olha, na reforma, nós ficamos praticamente 60 dias no regime semiaberto, só não tínhamos tornozeleira, né? É verdade. O regime semiaberto. Mas nós fomos com muito rigor, né? Fica aqui os meus agradecimentos à Câmara de Vereadores, que também tiveram o mesmo pensamento, houve uma unificação no campo das ideias. Isso é muito importante. De que nós precisávamos agir, e tem muito a ser feito, né? Porque, infelizmente, Cubatão cultivou, né, um hábito de que o prefeito bonzinho ele teria que ser conivente com os atos ilegais. Tem muitos atos ilegais que nós estancamos, mas infelizmente outrora não se estancaram, né? Então, ser bonzinho era pagar licença-prêmio para os amigos, ser bonzinho, né, era pagar hora extra para outros amigos. Então, é um rombo, né, de quase 200 milhões, né, de benesses para alguns amigos. Era usar o dinheiro público por conveniência pessoal, era usar o dinheiro público para abastecer cabos eleitorais. É esse modelo que a cidade adotou nos últimos 20, 30 anos. Imagina você romper, né? Imagina você ter lá o servidor que com essa cultura. Que ele tinha lá, ele ganhava quase outro salário com horas extras, e você cortar, dizer que essa não é a regra, essas práticas não são práticas saudáveis do ponto de vista e nem legais, né? Nem legais. E nem legais. Então, né? Claro que para esse que é o receptor, né, dos recursos oriundos dessas práticas, o prefeito nunca vai ser bom para ele, né? Embora muitos vão se conscientizando, claro, né, de que as práticas anteriores eram práticas, mas infelizmente foram espalhadas e nós tivemos que estancar isso. Então você imagina fazer esse papel. Andar nas ruas hoje, assim, é gratificante o reconhecimento, né? Que bom. Tem muitos que reconhecem, né, que olha, o senhor teria que ter, eu já ouvi frase, abre aspas, né, parabéns pela sua postura, o senhor teria que ter feito, estamos orando pelo senhor, estamos torcendo pelo senhor, isso nos fortalece, né? E eu não tenho nenhuma dúvida que a sociedade está processando ao seu tempo de que as nossas ações, o tempo nos dará razão que elas precisavam ser efetivamente feitas. Aí chegamos ao último bloco do nosso programa. Hoje estão comigo na bancada o prefeito de Cubatão, Ademário Oliveira, e a secretária de Saúde da cidade, Andréa Pinheiro. Ainda dá tempo de você participar pelo nosso WhatsApp ou pela nossa fanpage. Eu vou pedir para minha produtora, para a Carol, dar uma olhadinha na fanpage, ver quais são os recados, me passar aqui pelo ponto, para que a gente possa também dar espaço para a participação dos nossos telespectadores. Prefeito, existe alguma possibilidade de uma nova reforma administrativa até o fim do ano, ou isso é fofoca? Olha, não. A reforma administrativa, no macro, foi o que nós fizemos no início do ano. O que existe agora é algumas peculiaridades. E não tenho nenhuma dúvida, né, onde o foco, os holofotes estão todos voltados para a Caixa de Previdência. Claro. Você tem um rombo de 6 milhões por mês. Né? Há como sanar esse rombo, prefeito? Não. Nós estamos contratando agora a FGV. Justamente para isso, exatamente, né? Isso. Agora, mas nós temos algumas preliminares. Tá. Cedo ainda, né? Está inclusive um pouco em segredo, né? Inclusive com denúncias também no judiciário, ainda hipóteses a ser apuradas, nós ainda não estamos, de supostas aposentadorias criminosas, né? Então, é claro que isso ainda está sendo apurado, mas eu vou tornar isso público, porque a sociedade precisa participar, né, efetivamente. Claro. Como nós ainda não temos efetivamente a consolidação dessas questões, mas o Tribunal de Contas já nos alertou, né, uma vez já pediu para desaposentar, né, algumas pessoas, né, por exemplo, o gestor de escola, que teria que ser, não entraria no regime especial. Entrou. Então já temos suspeitas consolidadas. Então não terá uma nova reforma, mas a Caixa de Previdência, com certeza, todos os holofotes estão voltados para ela. Até porque a FGV ela é especialista nisso, né? Sim. É a instituição que tem a maior expertise para fazer um estudo desse porte. Então nós estamos fazendo tudo isso ainda um pouco em silêncio, quebrando ainda, rompendo ainda reflexos da reforma. Nós temos ainda que algumas secretarias, né, alguns vícios, né, nós estamos sanando, mas isso será feito gradativamente. Mas reforma grande
como nós fizemos, não tem nenhuma possibilidade. Provavelmente as especulações por conta dessas ações na Caixa de Previdência estejam gerando comentários desse tipo, mas não tem nenhuma possibilidade. Deve ter bastante gente preocupada com isso, né? Não tenho nenhuma dúvida. Secretária, no mês passado foi anunciada a vinda da Faculdade de Medicina para Cubatão. Quando as obras começam e quando a faculdade efetivamente abre as portas? Também é uma grande expectativa do município como um todo, né? Nós temos uma ideia de que no primeiro semestre, né, o prefeito pode me ajudar também, o projeto está na Câmara para aprovação, então a expectativa é que primeiro semestre de 2018 comecem as obras e também elas se concluam e que nós tenhamos no segundo semestre uma primeira turma de estudantes de medicina. São 50 alunos, né, a expectativa? 50 alunos, exatamente. Sabemos o quanto é importante para o desenvolvimento em tecnologia e em conhecimento em saúde para toda a região também. Prefeito, essas obras também foram... a faculdade, na verdade, foi possível através também de uma parceria público-privada e certamente vai gerar postos de trabalho. A gente pode começar o ano aí já pensando que uma boa parte da população de desempregados pode ser absorvida por essa obra. Sim, né? Quando foi anunciado a concessão da Faculdade de Medicina, as cidades que tinham programa Mais Médicos foram contempladas, Cubatão foi uma delas. Tem um litígio aí, né, que envolve a Santa Cecília e o Grupo Ânima, né, que eles estão resolvendo isso no campo, né, no judiciário. Mas o que compete ao município, né, todas as contrapartidas, nós avançamos, né, com muita celeridade e o que nós estamos aguardando, né, o fim desse litígio para startarmos, independente, né, de quem efetivamente conseguir a adjudicação do objeto da concessão, nós já estamos de braços abertos com todo o planejamento, né, do ponto de vista necessário para poder alavancarmos a construção e a consolidação do vestibular para que no ano de 2018 já possamos ter a primeira turma de medicina na cidade de Cubatão. Secretária, nesse prédio onde vai funcionar a faculdade, 2 andares vão ser destinados à saúde do município, não é mesmo? Exatamente, essa é a condição da nossa permuta. Então, 2 andares serão destinados a serviços da saúde. E os estudantes vão poder, de uma certa forma, fazer inclusive residência nesses atendimentos. Exatamente, poderão fazer residência nesses dois serviços que serão disponibilizados. E serão serviços de unidade básica de atendimento? Não, serão serviços de especialidades básicas de atendimento. Prefeito, vamos falar um pouquinho de turismo. A gente falou no primeiro bloco sobre a questão da condição industrial, né, da vocação industrial de Cubatão, durante muito tempo ter sido única e exclusivamente a fonte de renda da cidade. No entanto, a gente tem um turismo e tem aí um trabalho sendo desenvolvido para que Cubatão se transforme em município de interesse turístico. E aí, assim, passe a receber as verbas da AD. É o único município, Cubatão é o único município da Baixada Santista que não recebe. Como é que está esse trabalho? Sim, Cubatão, infelizmente, está fora, né, dos recursos do DAD, né, por não ser ainda considerado uma instância, embora tenha todos os elementos para isso. Mas o primeiro passo, né, o primeiro degrau, aliás, foi dado no nosso governo, né, muito positivo. Sabemos que nos últimos 30 anos não conseguia se dar um passo para frente e nós subimos um degrau importantíssimo. Inclusive, para você ter uma ideia, nós consolidamos o plano diretor no ano de... A cidade de Cubatão não tinha um plano do diretor do turismo, né? Para você ter uma ideia, né? Como as coisas lá andavam meio lentas, né? Então nós consolidamos que era um dos requisitos para que Cubatão se tornasse uma cidade, município de interesse turístico. Nós já referendamos para a Assembleia já repassou para a Secretaria de Cultura um checklist dos itens necessários. Cubatão já está tudo ok. A expectativa é que seja votado ainda esse ano, para que Cubatão, a partir do ano que vem, possa ser contemplada já com a verba do MIT, que, segundo lá os nossos interlocutores da Baixada, os nossos deputados, gira em torno de 600 mil por ano, que já é um valor significativo. Para gradativamente nós fomentarmos o que falávamos anteriormente, né? Cubatão torna-se uma cidade de interesse turístico. De interesse turístico porque tem, né? Tem potencial. Tem muito potencial. E as indústrias, inclusive, estão abrindo as portas para fazer um turismo industrial, né? Sim, a Carbocloro já está na rota, né? Já estamos avaliando outras indústrias, então as coisas estão caminhando.
Eu gostaria, antes das nossas considerações finais, a Etelvina abrir espaço para a nossa participação do telespectador. A Etelvina de Cubatão pergunta com relação à segurança pública. Nós sabemos que segurança pública é uma obrigação do Estado, no entanto, os moradores moram na cidade. Como a administração tem trabalhado no sentido de devolver ou entregar essa sensação de segurança para o morador de Cubatão? Primeiro passo, né? Cubatão assinou o convênio com o governo do Estado, da Operação Delegada. Nós pagamos, né, aproximadamente 700 mil, né, para fazermos parte dessa ampliação, né, do serviço da Polícia Militar. Então é um feito muito importante. O que a sociedade espera nesse momento é a criação da Guarda Municipal. Agora, para criarmos a Guarda Municipal, como os nossos servidores, né, nosso regime adotado é o regime estatutário, nós precisamos ter disponibilidade financeira e também observarmos o crescimento da folha. Hoje uma guarda municipal, acredito, eu não sou especialista, mas o que a gente vem discutindo com os especialistas na prefeitura, ela minimamente inicia-se com um efetivo de aproximadamente 200 guardas. Então, esse planejamento já está sendo feito, o estudo do impacto financeiro, para enviarmos um projeto para a Câmara de Vereadores, mas consolidado, não apenas aprovar uma lei. Então, nós vamos fazer todo o estudo de viabilidade financeira do município, né? Eu acho que o ano que vem as coisas já nos permitem, né? Porque a folha, por exemplo, nós pegamos a folha em janeiro, está aproximadamente com 56%, né? Ferindo a lei de responsabilidade fiscal. Diretamente. Com a reforma e o estancamento do crescimento vegetativo, o crescimento vegetativo parado em Cubatão, a folha chegava em 5%. Você imagina o crescimento vegetativo parado. Então nós estancamos esse crescimento vegetativo, só que no ano de 2017 nós podemos ter uma análise mais ampliada para podermos tomar a decisão da criação da guarda. A gente consegue sair, Cubatão consegue sair do Cadinho Federal em 2018? Já saímos do estadual. Claro que liminarmente, mas foi um grande feito. O CRP também, nos próximos 20 dias, né, a Fundação nos assegurou que nós estaríamos livres, e o Cadinho Federal também é o próximo passo. Secretária, a gente está próximo aí à chegada do verão, e com a chegada do verão a preocupação da dengue, né? Semana passada a gente teve aí, inclusive, uma ampla discussão em virtude do estado de alerta para algumas cidades já da região. Como a Secretaria pretende trabalhar diretamente com a comunidade para evitar um risco de uma doença que, apesar de parecer muito simples, pode matar? Exato. Cubatão não está, apesar de realmente semana passada nós tivemos uma ampla discussão, inclusive na SUSEM, a nossa diretora de Vigilância Sanitária, a doutora Luciana Rosma, esteve presente e passou a informação que nosso município está dormente, vamos dizer assim, mas nós sabemos que o verão está aí, que é um risco iminente, então nós já estamos fazendo um trabalho com nossos agentes comunitários de saúde de educação. Sabemos que para prevenir o foco, para prevenir a proliferação do mosquito, nós precisamos de educação. Então, e essa educação começa dentro de casa, com os nossos agentes, que eles que estão diretamente ligados às famílias e têm esse vínculo e têm uma linguagem toda própria de trabalhar com essa população, eles têm hoje o objetivo e a função também de falar sobre a doença e como prevenir. Prefeito, nosso tempo acabou, secretário, nosso tempo acabou. Eu gostaria muito de agradecer a participação do senhor mais uma vez e eu falo com bastante satisfação. O senhor já esteve aqui por 3 oportunidades, essa é a terceira. Na primeira entrevista, a gente passou um cenário muito ruim da cidade e hoje, passados 11 meses, a gente consegue perceber que Cubatão começa a respirar. Então, eu desejo um 2018 mais fácil, não de menos trabalho, mas mais fácil e com uma colheita mais farta dessas sementes que estão sendo plantadas com tanta responsabilidade. Muito bom dia. Muito obrigado pela oportunidade, né? Queria cumprimentar todos os telespectadores que são, né, pontuais aqui no seu programa e dizer que o futuro da cidade de Cubatão é promissor, ainda é um futuro promissor com grandes expectativas, mas como a gente pega o ano anterior como parâmetro, eu posso dizer que o ano que vem com certeza será um ano muito melhor do que o ano de 2017. Sem dúvida nenhuma. Secretária, parabéns pelo seu trabalho frente à pasta. A senhora está frente à pasta não há muito tempo, mas está aí com um desafio bastante grande, certamente vai
concluí-lo com êxito até dia 4 de dezembro. Muito obrigado pela participação. Eu que agradeço o convite, Nathalie, mais uma vez. E é muito importante essa oportunidade de poder falar sobre saúde, poder falar como o Cubatão tem conseguido vencer no dia a dia, com o trabalho e dedicação de todos os envolvidos. É uma pasta difícil, realmente mas quando é dividido com todos, e isso eu incluo a população, incluo o Conselho Municipal de Saúde, Câmara de Vereadores, o prefeito que tem trabalhado muito para que as coisas deem certo. Então, é um fardo dividido. É um sucesso da cidade como um todo, sem dúvida. Muito obrigada, seja sempre muito bem-vinda à nossa bancada. Obrigada e bom dia. O Bom Dia Baixada fica por aqui. Você pode ficar bem informado sobre tudo o que acontece na região e no mundo acessando o Santa Portal. Eu volto amanhã, às 8 horas da manhã. Tchau!